Boa tarde! Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Kaique Rude, revisado por JJ Liber e narrado por Peter Turguniev. Por que a vigilância sanitária é ruim? E como o livre mercado poderia suplantá-la? No nariz de Minas Gerais, bem no coração do Triângulo Mineiro, está localizada uma cidade icônica para o senhor bovino gadoso. Todo e qualquer bovino gadoso deveria conhecer excelentemente bem Uberaba, terra do zebu, Zebu City para os íntimos. A cidade tem cerca de 300 mil habitantes e é referência internacional no cultivo de gado da espécie zebu. Não é a criação de gado, é a produção, reprodução e leilão de gado. Um dos mercados mais fortes é justamente o mercado de esperma de bois para reprodução. Exatamente, senhor bovino, seu pai não só provavelmente está por lá, como também é quase certo que você tenha cerca de 80 mil irmãos. Mas por que estamos falando de Zebu City, sua terra natal? Biergarten é o nome de um bar localizado em um bairro nobre da cidade. Ponto de encontro há 7 anos para a galera que curte comer uma carne e tomar uma cerveja artesanal. O som na casa é quase sempre um rock raiz, muito diferente de todo o sertanejo, impregnado em todos os cantos possíveis da cidade. O público é fiel alternativo, ou pelo menos era até uma denúncia espontânea encaminhada à vigilância sanitária relatar venda de produtos com validade vencida. A vigilância sanitária, após a denúncia, conduziu uma inspeção no local e encontrou 400 cervejas artesanais, 700 litros de chopp e 40 quilos de alimentos com validade vencida. Carnes apodrecendo no congelador. Cervejas artesanais sendo vendidas em 2020 com validade de 2017. O produto mais antigo encontrado tinha validade datada de 2016. O dono foi preso e o local, que era até bonitinho, já está interditado, fechado, aguardando autorização para readequação. Certamente um escândalo para as proporções da cidade. Por todos os cantos o assunto é esse, só se fala nisso literalmente. Todos os habitantes de Zebu City estão sabendo da notícia e o "que absurdo, ai" é unânime. O caso ocorrido em Uberaba já aconteceu antes em muitas cidades por toda a Banânia. Por todo o mundo, na verdade. E se não aconteceu na sua cidade, é porque ainda vai acontecer. Qual a visão libertária nesse caso aí, o senhor bovino me pergunta. Algumas características nesse caso exemplificam bem a ineficiência do Estado na prestação de serviços. Por anos, centenas, talvez milhares de consumidores consumiram bebidas vencidas sem se darem conta. Pior, algo muito importante está passando desapercebido pelo público. Quem garante que todos os produtos de todos os demais restaurantes e bares da cidade estão sendo vendidos dentro de suas respectivas validades? Quem de fato está fiscalizando a higiene das cozinhas? Ah, a vigilância sanitária. Olha, os donos do estabelecimento são inteiramente responsáveis, sem dúvidas, deve pagar pelos erros. Mas por que a prefeitura e a própria vigilância sanitária não são igualmente responsáveis? Veja, o local possuía alvará da vigilância sanitária? Sim. E há pelo menos 4 anos o local não era fiscalizado. Se nenhuma denúncia anônima tivesse sido feita, a vigilância sanitária saberia quando do caso, nesse ritmo provavelmente nunca. E isso é o padrão em absolutamente todo lugar. Fiscais só fiscalizam espontaneamente estabelecimentos quando querem arrecadar arrego. Aquela propinazinha maneira para ajudar no Natal. Em muitas cidades, o arrego é pago previamente para nem precisar fazer a fiscalização. Não sei se é o caso em Uberaba. Isso é o padrão, e só há exceções por muito pouco tempo, porque a tendência do serviço público é essa. Você ter incentivo, o incentivo que existe é para fazer isso. Fiscais só fiscalizam de verdade quando tem denúncia, porque aí é muito arriscado aceitar o arrego e a coisa vazar. Ou então, quando prefeitos parasitários inventam leis novas e mandam os fiscais para cobrar multas aleatórias para aumentar a arrecadação. Preocupação com qualidade não existe nenhuma, só conveniência do parasita público. Mas é claro, muge o bovino gadoso. O órgão do governo não consegue fiscalizar todos os estabelecimentos da cidade. Precisamos direcionar mais verbas para a vigilância sanitária, que só então dará conta de fiscalizar e garantir a segurança dos consumidores uberabenses. Cara, olha que absurdo. A instituição responsável pela fiscalização sanitária dos estabelecimentos tem falhado em fiscalizar e garantir boas condições sanitárias há pelo menos 3 anos. E a solução proposta para a instituição absurdamente ineficiente é direcionar mais dinheiro? Qual a credibilidade dessa instituição? Você continuaria financiando a vigilância sanitária se fosse sua opção fazê-lo? A resposta de qualquer indivíduo em sã consciência seria: nem fudendo.
No entanto, parece que a lógica é diferente quando a instituição é governamental. A exata mesma síndrome do coitadinho sem verba aconteceu na quebra da barragem da Vale, em Brumadinho. Sim, a barragem falhou, sim, medidas de segurança foram negligenciadas, sim, engenheiros assinaram dizendo que a barragem estava em ótimas condições quando não estava, sim, a ANM, Agência Nacional de Mineração, fiscalizou a barragem e concluiu que estava ótima, e depois de tudo isso, a barragem rompeu. Pouco depois, a mídia já estava adotando a bizarra narrativa. A agência, por estar em condições precárias e possuir pouca verba, está exposta a fraude e corrupção. Por isso, precisamos direcionar mais dinheiro para que as fiscalizações possam ser feitas. Cara, puta que pariu. Se é corrupto, você vai botar mais dinheiro? Adivinha para onde vai o dinheiro? Em que momento o Estado falou em ele indenizar as pessoas por ter falhado em sua tarefa de fiscalização? Quando foi que o Estado retirou dinheiro dos salários nababescos de funcionários públicos e políticos para pagar indenização por ter falhado em sua tarefa lá? Em que momento a vigilância sanitária vai deixar de pagar salário a seus fiscais para pagar a indenização por serviço não prestado? O Estado não presta serviço nenhum para ninguém, e a grande prova disso é justamente a ausência de responsabilidade. Quem te presta um serviço é responsável por esse serviço. O Estado nunca é responsável e, portanto, ele não presta serviço nenhum. Mesmo constatando a ausência de controle interno contra a corrupção, conflito de interesses, nepotismo, a solução é ainda mais verba, ainda mais dinheiro? O senhor só pode estar de sacanagem, senhor Bovino Gadoso. Além de claro abuso contra o gado, que é obrigado a financiar a instituição por meio de impostos, a política do coitadinho sem verba é, no fundo, uma defesa à ineficiência econômica. Para dissecar as consequências do coitadinho sem verba, é imperativo compreender que esse processo não faz parte da lógica e do processo natural do capitalismo, sendo justamente o completo oposto disso. O capitalismo é um sistema de ganhos e perdas. A eliminação dos players ruins e, portanto, a falência dos ineficientes é parte crucial do processo. Financiar um player ruim, impedi-lo de falir, o que pode ser feito por bancos, principalmente pelo Estado, é controverso do ponto de vista lógico, uma vez que insistir em uma empresa ineficiente infere um custo de oportunidade. Esse mesmo dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, para alavancar ou escalar a produção-serviço de uma outra empresa eficiente. E o governo literalmente te obriga a financiar empresas e instituições ruins. A não interferência do governo e, portanto, o não salvamento da empresa ruim, mesmo que seja um órgão do governo, é parte essencial para o funcionamento saudável de qualquer mercado. A falência de um serve não apenas para encerrar um ciclo de empreendimento ineficiente, serve também de exemplo para todas as outras empresas do ramo. Pode ter certeza que depois da notícia, denúncia e prisão do dono da Beer Garden, todos os donos de restaurantes da cidade correram para suas cozinhas para averiguar o estado de seus alimentos. O bar certamente não era o único vendendo produtos vencidos. Os demais que faziam o mesmo agora sabem que a atividade representa mais risco que anteriormente. Mas os consumidores estão falando abertamente sobre o caso e o repúdio é generalizado. Sabendo da possibilidade de estarem ingerindo bebidas ou alimentos vencidos, a desconfiança dos consumidores está bem maior do que antes. A qualidade da comida servida em Zebu City, na média, está certamente maior agora. Existe um conceito muito importante em segurança que afirma que a ilusão de segurança é pior que a insegurança. Se você soubesse que nenhum bar é fiscalizado de forma alguma, você saberia estar inseguro, você naturalmente prestaria atenção na validade dos alimentos, seria mais cuidadoso. Como o Estado finge que presta esse serviço, mas não presta de verdade, você tem a ilusão da segurança. Você acha que está tudo bem quando não está. Esse é o pior caso. Melhor seria se nem existisse vigilância sanitária. Mas melhor ainda seria se realmente alguém fiscalizasse de verdade, com responsabilidade, sabendo que pode falir se não fiscalizar direito, e teria que indenizar os consumidores por sua falha, mesmo que isso custasse a própria falência. Sem o Estado, quem fiscalizaria a condição das cozinhas dos restaurantes? Sem a vigilância sanitária, sem as leis do Estado, os empresários só visariam o lucro e adotariam práticas inescrupulosas como rotina em suas cozinhas, diz o Sr. Bovino Gadoso. Me diga, você confiaria no balanço contábil divulgado por uma empresa na qual pretende investir?
Se quem produz e divulga o balanço é o mesmo interessado em te mostrar bons resultados, o conflito de interesses é um problema. Como solução, existem empresas de auditoria. Os auditores vendem, em suma, sua reputação. O auditor está colocando seu nome em risco em cada trabalho que faz. Para os investidores é excelente, agora possuem uma confiança maior nos dados divulgados pela empresa. Para a empresa também é excelente, agora certamente atrairá mais investidores. Para a auditoria, quanto melhor for o seu histórico e mais rígidos forem seus controles, maior o nome, maior o peso e, portanto, maior o valor que terá a sua assinatura. É óbvio que isso não impede fraudes, apenas as dificulta. Uma vez detectada a fraude, a auditoria e a empresa estão sujeitas à falência. O peso e o valor de um certificado daquela auditoria cai drasticamente. A empresa, por sua vez, terá dificuldades em continuar nas suas atividades e, principalmente, limpar seu nome. Quem lembra do caso da Andersen, em 2003, que auditou e aprovou o balanço da Enron? Pois é. Consumidores e investidores ficam mais desconfiados, gerando uma pressão para a melhora dos demais players daquele mercado. Existiriam, então, empresas de auditoria sanitária em um livre mercado? Depende do segmento e da demanda pelo serviço. Uma vez economicamente viável, iniciam-se as tentativas de explorar esse novo nicho no mercado, seja ele qual for. Se há demanda, haverá gente disposta a ganhar dinheiro, a lucrar explorando essa demanda. A sua preferência eu não consigo mensurar, Sr. Bovino, mas posso falar por mim. Eu certamente daria preferência para restaurantes certificados por uma auditoria sanitária. Por que não um aplicativo que mostrasse quais restaurantes certificados estão próximos de mim? Tá aí uma boa ideia. E você, Sr. Bovino Gadoso, quão metódico com limpeza o senhor é? O senhor quer tudo perfeitamente limpo e arrumado, com utensílios esterilizados, toalhas de mesa desinfetadas e alimentos sempre frescos e impecavelmente manuseados? Talvez não seja necessária tamanha limpeza, apenas garantir uma boa conduta de higiene na cozinha. Ou o senhor não se importa com a limpeza do local, preferindo justamente aquele botecão pé sujo, ou como a gente chama aqui no Rio, podrão tradicional. Seu seguro de saúde cobre intoxicação alimentar vinda de restaurantes não minimamente certificados? Quais outras dezenas de milhares de demandas existem para serem certificadas e avaliadas? É impossível saber. É exatamente por isso que o planejamento central é limitado, ineficiente e impraticável a médio e longo prazo. O único sistema capaz de fornecer para você o melhor possível, ao mesmo tempo que se ajusta às suas preferências, conforme elas forem mudando, é o livre mercado. Auditorias vão falir, mais certificadoras vão ser replantadas e refeitas, restaurantes vão divulgar e fazer marketing sobre sua limpeza, ou sujeira, por que não, sabe-se lá qual é a preferência do cliente. Exigir e propor que o Estado cuide da fiscalização dos estabelecimentos é literalmente matar todo esse sistema de incentivos gerados pelo capitalismo. Isso vale para todos os serviços prestados pelo Estado. Como serviço padronizado, encerra-se a diferenciação e inovações propostas pelo mercado, assim como um incentivo para desenvolvimento de estratégias que melhor se adequem a cada realidade, a cada região, a cada local, a preferência dos indivíduos que o frequentam. O mercado, o livre mercado, é dinâmico. Propor direcionar mais verbas para a vigilância sanitária como solução para a constante negligência do órgão é mais que absurdo, é uma insanidade econômica. Não é um simples problema de eficiência. Direcionar mais verba para o coitadinho sem verba configura dupla ineficiência. Uma pelos já péssimos serviços prestados pelo coitadinho sem verba e outra por tapar seus buracos com dinheiro roubado das pessoas, Sr. Bovino. O coitadinho sem verba não é ineficiente porque não tem verba. Pelo contrário, ele não tem verba porque é ineficiente. Aliás, no capitalismo só não tem verba justamente quem não é eficiente. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!